Bom dia. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Fábio. Sou juiz de direito ad hoc. Estou aqui para presidir essa sessão do Tribunal do Júri. E antes de mandar o réu entrar, vou fazer uma breve introdução de como vai funcionar esse Tribunal do Júri. Então, para quem não sabe, o Tribunal do Júri é um órgão do Poder Judiciário, mais do que um órgão, uma garantia do direito fundamental, que permite que os acusados por crimes dolosos contra a vida sejam julgados por pessoas da sociedade e não por um juiz concursado. Isso é uma garantia tanto para o acusado, porque vai ter um julgamento pelos seus próprios pares, como também para a sociedade, que vai permitir que a sociedade se manifeste naqueles casos mais graves, ou que colocam em risco o maior bem jurídico que existe na vida. Certo? O Tribunal do Júri não é uma inovação brasileira, o Tribunal do Júri existe no mundo inteiro. Em alguns países, a competência do Tribunal do Júri vai além dos crimes dolosos contra a vida. Quem aqui já assistiu o filme americano sabe que lá a maioria dos julgamentos, quando o réu se declara inocente, é através de um tribunal. O juiz ele só faz a mediação e depois ele aplica a pena. E aqui no nosso Tribunal do Júri é a mesma coisa. O Tribunal do Júri funciona da seguinte forma. Esse processo que nós estamos hoje julgando, o caso do Valdeir, é isso mesmo, o caso do Valdeir, ele, como todo processo, iniciou com uma denúncia do Ministério Público. A acusação formula uma denúncia que vai para o juiz de primeiro grau. Esse juiz instrui o processo e depois pronuncia o réu ao Tribunal do Júri. Nesse julgamento, até então, nós não temos a participação popular. O segundo momento, a segunda fase do Tribunal do Júri é exatamente o seu julgamento. Nós chamamos de fase do plenário. E na fase do plenário, o juiz ele participa apenas como mediador e ele convoca um conselho de sentença para processar o julgamento. Nós aqui convocamos alunos do terceiro período que já passaram o primeiro período e passarão por essa experiência no semestre que vem. Certo? E bom, são alunos do primeiro período que ninguém pode dizer aqui que são profundos conhecedores da técnica processual do Tribunal do Júri, porque nunca chegaram nessa matéria até hoje. Certo? Bom, o julgamento vai transcorrer da seguinte forma. Nós vamos ouvir a acusação por 5 minutos, depois ouviremos a defesa por 5 minutos. São as instruções, são os debates iniciais. Depois disso, acusação e defesa vão se dividir em falas de 3 minutos. Uma fala da acusação, uma réplica e uma tréplica. Uma fala da defesa, uma réplica e uma tréplica. São 4 oportunidades dessa forma. Certo? E no final, nós teremos uma discussão de 2 minutos para cada uma das partes. E por último, as alegações finais. Tranquilo? Alguma dúvida? Está tranquilo. A partir desse momento, os jurados e as juradas estão incomunicáveis. Os membros do Conselho de Sentença não podem conversar entre si, nem com outras pessoas. Só podem conversar com o juiz. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, deve ser direcionada ao juiz. Certo? E vocês permanecerão incomunicáveis até a decisão final. Até o momento em que o juiz proferir a sentença. Tá certo? Então eu vou mandar chamar ao Tribunal do Júri, o réu. Eu vou mandar a mim mesmo chamar ao Tribunal do Júri. Presta aqui, se abaixa. Como é seu nome? Valdeir. Valdeir, você está sendo julgado aqui hoje por crime de homicídio qualificado. A sua defesa é essa que está à sua direita.
a acusação essa que está à sua esquerda. Nós vamos iniciar o debate. Você quer falar alguma coisa em sua defesa? Quero falar que eu desejo que hoje a justiça seja feita, porque a gente sabe que o nosso país é um país onde muitas pessoas são sentenciadas sem ter culpa, e hoje eu sei que eu sou uma pessoa, que a verdadeira vítima hoje sou eu, e eu quero que a justiça seja feita. Então nós vamos iniciar os debates iniciais e eu vou passar a palavra para a acusação por 5 minutos. Bom dia, meu nome é William. Cumprimento vossas excelências aos jurados que aqui estão para trazer justiça ao caso, os alunos para obter conhecimento em relação aos fatos. Bom, representante do Ministério Público venho hoje, em face de Valdeir da Silva Machado, apresentar a acusação em relação ao réu, que no dia 29 de maio do ano de 2016, às 2h53 de uma tarde de domingo, o mesmo consumou contra a vida de sua companheira amorosa, Juliana Fantini, no qual levou a ela a óbito nessa mesma data. Bom, o fato iniciou nesse mesmo dia, na Avenida Cantagalo, localizada no bairro Novo Riacho, nesta comarca de Contagem. Aproximadamente às 11 horas, o casal foi até um supermercado para fazer compras, junto com seus filhos, e nesse mesmo estabelecimento iniciou uma certa discussão, porque Juliana queria adquirir um item e Valdeir se recusou a comprar o mesmo. Bom, consta nos autos testemunhas que disseram que Valdeir estava muito alterado, que não parecia ser somente uma discussão comum entre o casal. Até aí tudo bem. Ambos se dirigiram até a feira, conhecida como Feira do Acarajé, localizada na Praça Piauí, nesse mesmo endereço já citado, para se encontrar com familiares da vítima, que seria Dona Sônia, mãe de Juliana, e Sr. Cláudio, padrasto, e mais 3 filhos, menores de idade no casal. Ali eles se sentaram para poder socializar entre si, até que Valdeir avistou, alojados numa mesa ao lado, 2 amigos. Ele decidiu levantar para cumprimentá-los e ali ficou. Pediu uma cerveja, ficou tomando. Obviamente, Juliana questionou a ele se ele realmente iria deixá-la sozinha em uma mesa para ficar bebendo com os amigos. Ele a ignorou, então ela decidiu levantar, passou por ele, até que foi surpreendida por um puxão de calcinha. Essa seria a segunda agressão do dia, sendo que lá no supermercado ela já havia sofrido agressões verbais, por causa de um objeto que ele não queria comprar. Então Juliana, ela disse a Valdeir que ela não era mais aquela pessoa que ele conheceu anteriormente, que ela se tornou uma nova pessoa, que tinha conhecimento da lei em 11.340 de 2006, nomeada Lei Maria da Penha. Então Valdeir levantou, proferiu um murro contra Juliana, que acertou na região de sua boca. E por causa da aglomeração de pessoas que juntaram em volta do casal para impedir uma confusão maior, Valdeir, junto com um de seus amigos, saiu em direção ao carro, foi embora, dizendo que iria voltar para matar Juliana. Bom, dito e feito, após 10 minutos ele retornou, portando de forma ilegal um revólver de calibre 38. Em seguida, proferiu 6 disparos contra a vítima, sendo que o primeiro acertou em sua cabeça, fazendo com que ela caísse ao chão. Bom, com relação aos fatos que foram apresentados, o Ministério Público vem, com base no artigo 226 da Constituição Federal, parágrafo 8º, é dever do Estado assegurar a assistência familiar da pessoa de cada um que integra a família, criando um mecanismo para coibir a violência no âmbito de suas relações. Sendo que a lei citada por Juliana também coíbe o tal ato de violência contra a mulher. Então eu peço aqui aos jurados a aplicação da pena descrita no artigo 121 do Código Penal, escrito no artigo 121 do Código Penal, parágrafo 2º, inciso 6º, com base aí também na linha A, que diz que
O fato ocorreu por decorrência do sexo feminino, aplicando também o parágrafo 7º, inciso 3º. Bom, senhores jurados, os senhores ouviram a acusação do Ministério Público, informou aos senhores por que o Valdeir está sendo hoje julgado. Agora nós vamos ouvir a defesa, que vai fazer uma primeira manifestação em defesa do réu. 5 minutos. Bom dia a todos, cumprimento a todos. Bom dia ao excelentíssimo juiz da comarca de Contagem, qual faz presente, faz um belíssimo trabalho. Cumprimento a promotoria, o Ministério Público, que está aqui para buscar justiça em prol da sociedade, meus singelos cumprimentos. Cumprimento também a defensoria, a qual faço parte devido à mesa aqui hoje, meus singelos cumprimentos. Cumprimento os segurança pública aqui presente, que faz a segurança aqui do recinto, meus singelos cumprimentos. Cumprimento também os cidadãos de direito aqui presentes na manhã. Cumprimento também o réu, e deixo bem claro que hoje será feita a justiça. E cumprimento primordialmente os senhores jurados aqui presentes, que hoje está incumbido de absolver ou acusar alguém. Que hoje o grau de autoridade que os senhores e as senhoras têm é de mudar a vida de um ser humano aqui presente. Pois bem, senhor meritíssimo, aqui presente, o porquê que Valdeir da Silva Machado deve ser absolvido. Valdeir da Silva Machado é um homem a qual era trabalhador, tinha 11 anos na profissão, era técnico de segurança do trabalho. Ele era um empregador exemplar aonde estava. Há contra Valdeir nenhum tipo de boletim de ocorrência, muito menos maus antecedentes. O senhor Valdeir amava Juliana Fortini ao prol de vender um bem móvel para consigo, onde Juliana o manipulava. E ele o atendia para atender os seus caprichos. Pois bem, Valdeir da Silva Machado era um homem a qual se mantia por Juliana. Pois bem, no depoimento da própria mãe Sônia Regina Ferreira Fortini, ela traz nos autos dos inquéritos que na data do ocorrido, Valdeir da Silva Machado estava transtornado no exato momento. Trago também o Hugo, o próprio filho, que na data do ocorrido e meses antes, diz que Valdeir da Silva Machado passava por depressão, momentos tristes, magoado. E trago uma falha que o Ministério Público não trouxeram, que pediram todos os laudos no processo, mas esqueceram de um laudo primordial. O laudo primordial era do exame psicológico e mental. Trouxeram exame toxicológico do etilômetro, mas não trouxe a qual coloca Valdeir da Silva Machado como condenado. Senhores e senhores jurados, se tivesse todas as provas do processo, hoje ele não precisaria estar aqui. Senhores e senhores jurados, o Ministério Público não trouxeram para vocês o exame psicológico que coloca a insanidade dele. No depoimento de Sônia, transtorno. No depoimento de Hugo, depressão. Coloca os seguintes fatos: o distúrbio mental nada mais é do que a desorganização do raciocínio ou comportamento, algo que foi colocado por Sônia. O Hugo nos traz também a depressão, e coloca também nos autos. O surto temporário nada mais é do que a desorganização do comportamento e da realidade, algo que aconteceu no dia da tragédia. Quem me disse, senhoras e senhores jurados, que no momento ele não passou por distúrbio mental ou surto temporário? Porque não foi comprovado pelo Ministério Público. O Ministério Público não trouxe aqui para vocês aqui hoje. Então, para condenar alguém, tem que ter todas as provas do processo. E diz o artigo 5 da nossa Constituição, no inciso 75, que o erro que o Estado arcará e indenizará o erro judiciário. Então, aqui hoje, se o Valdeir da Silva Machado for condenado, é erro judiciário. O Ministério Público não traz todas as provas do processo. Em momento algum, trouxe o exame psicológico, porque sabia que esse processo estaria a absolvição de Valdeir da Silva Machado.
Então, senhores jurados, que os senhores e senhoras, com um cabelésimo de dúvida aqui hoje, que seja a favor do réu. E eu creio que está. E hoje, Valdeir da Silva Machado será absolvido aqui hoje. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade. Bom, então nós encerramos a fase das apresentações iniciais. Vocês perceberam que a acusação ela traz a tese dela e a defesa traz uma outra tese diferente. Cada um aborda as provas do processo e no final quem decide são os senhores. A decisão dos jurados é feita com base na única convicção, dentro daquilo que foi falado pela acusação e pela defesa. Agora nós passaremos para uma fase de debates. Nessa fase de debates, a acusação terá 3 minutos para trazer o seu tema, a defesa terá 3 minutos para replicar esse tema e a acusação terá mais 3 minutos para uma tréplica a esse tema. E depois nós invertemos. A defesa, a acusação e a defesa. Certo? Então eu passo a palavra ao Ministério Público pelo prazo de 3 minutos. Bom dia, meu nome é Ana Júlia. Primeiramente, eu gostaria de rebater o fato da defensoria de alegar que ele tem que ser absolvido. Impossível, ele é um réu confesso. E existem vários testemunhos por isso. Então, não tem como ele ser absolvido. Contudo, eu inicio dizendo que o relacionamento que o Valdeir e Juliana tinham durante 20 anos era um estado de brigas com idas e vindas. No final de 2015, isso se intensificou. Valdeir percebeu que poderia perder Juliana devido a ela ser uma nova mulher. Ela abriu sua mente e disse: eu não quero mais este relacionamento para mim. Eu não quero me relacionar com ele mais. Eu não gosto dele mais. E Valdeir ficou realmente muito triste, depressão, claro. Ele percebeu que depois de 20 anos não casou com a mulher que ele estava se relacionando, ele percebeu que ele poderia perdê-la. No final do ano de 2015, quando ela disse que não iria se relacionar com ele mais e eles se separaram de vez, ele começou a ameaçá-la de morte. Você não vai voltar para mim, você não vai voltar para mim. E, por fim, depois de um mês de muita insistência de Valdeir, eles voltaram. E Juliana confidenciou à sua mãe que voltaria com ele por suas filhas. E confidenciou ao seu filho, posteriormente, que seria até ele completar os 18 anos no junho do ano seguinte. E eles continuaram esse relacionamento. Um relacionamento que se tornou abusivo. Valdeir levava, buscava, ia ao intervalo de Juliana, do serviço de Juliana, ficava perseguido. Sempre assim, sempre perguntando com quem você está. Invasão de privacidade é uma característica de relacionamento abusivo. Valdeir pegou o celular de Juliana e viu mensagens trocadas com um homem. Um homem que chamava Emerson. Ele mostrou essas mensagens trocadas entre os dois para o seu padrasto. O padrasto disse que não iria se envolver nisso. Perseguição, ameaças, característica de relacionamento abusivo. Este homem que está aqui, que a defesa pede absolvição, que no caso não tem como, como? A próximo estágio do relacionamento abusivo é a ameaça física, que aconteceu no dia do crime. E logo após 20 minutos dele ir embora, das pessoas separarem ele de cima de Juliana, ele volta com uma arma de fogo e esclarece a situação que ficou mal resolvida na discussão, com 5 disparos. Apesar da sua mãe implorando para não matá-la, ele dispara mais 4 disparos a Juliana e a mata a sangue frio, sem esboçar nenhuma reação. Defesa 3 minutos. Bom dia a todos que estão aqui presentes nesse plenário, na manhã de segunda-feira. Venho falar que Juliana manipulou tanto Valdeir, mas tanto Valdeir, que Valdeir começou a ter sintomas
de depressão. Valdeir procurou ajuda no seio de sua família, mas ninguém percebeu os sintomas da depressão. Valdeir procurou Cláudio, padrasto de Juliana, para relatar que Juliana estava trocando mensagem com um homem e que Cláudio, ele então se fez isso com a forma que Valdeir se declarava para ele. Mas a família, tanto de Valdeir, tanto de Juliana, não o ajudou. Nas falas do depoimento de Dona Sônia, mãe de Juliana, ela fala que Juliana procurou para poder conversar com Valdeir. Que Juliana dizia: ó mãe, conversa com Valdeir. Valdeir só anda chorando pelos cantos. E Dona Sônia presenciou Valdeir várias vezes, diversas vezes, chorando pelos cantos. Em depoimento de Hugo, filho do casal, ele relata, apesar das brigas de idas e vindas, que os pais estiveram separados no ano passado, sendo, senhores, que a separação durou apenas um único mês e que Juliana começou a trabalhar no restaurante há 8 meses. Senhores, o que eu quero dizer aqui para vocês, que para se configurar um sexo masculino, um homem ele não precisa ter um pênis no meio das pernas, porque todo homem nasce com um pênis. Para ele ser homem, ele tem que ter caráter e dignidade. E isso foi o que Valdeir tinha. Valdeir tinha caráter e dignidade pela Juliana. E coisa que Juliana não tinha. Juliana não respeitava. Enquanto Valdeir estava trabalhando para trazer o seu sustento para a sua casa, o que Juliana estava fazendo com tudo isso? Juliana estava na rua, abrindo as pernas para o seu amante. Protesto, meritíssimo. Quem era o seu amante? A argumentação está dentro do contexto dos debates orais. Eu peço que a defesa continue. Obrigado. Como eu volto a minha fala, o que Juliana estava fazendo na rua? Juliana estava abrindo suas pernas para o seu amante. Quem era seu amante? Era Emerson. Em próprio depoimento de Emerson fala que ele conheceu Juliana em um restaurante, que logo eles iniciaram um relacionamento sexual. Lembrando, senhores, que Juliana manipulou tanto Valdeir, mas tanto Valdeir, que Valdeir, antes de relacionar com Juliana, Valdeir era namorado de Ellen, de sua irmã. Ela manipulou tanto que tirou Valdeir dos braços de sua irmã. Em toda briga que o casal tinha, Ellen ia para a rua procurar homem, e ela procurou um homem, e achou um que deu a ela um filho. E ela, não contente com isso, relacionou com o irmão desse senhor, que também teve um outro filho. Estou falando de incesto. Juliana não é uma pessoa santa, conforme aí o Ministério Público relata. Doutor, tem esgotado. Obrigado, meu. Tréplica do Ministério Público. Eu vou pautar a diferença entre tristeza e depressão. A tristeza, a pessoa sabe o motivo por qual sofre. A depressão não. É profunda. Ela não entende por que está triste. Essa é a diferença entre tristeza e depressão. Contudo, o Valdeir só ficou triste quando ele percebeu que poderia perder Juliana. Ela não estava abrindo as pernas para o amante. Quando eles voltaram, ela deixou bem claro a Valdeir que não gostava dele mais e que iria continuar com ele por devido às suas ameaças. Ele a ameaçava de morte. O depoimento de sua mãe diz isso. E ela voltou. E o depoimento de sua mãe também diz que Juliana deixou claro para Valdeir que teria se relacionado no tempo que eles ficaram separados no ano passado, no ano de 2015. Que eles se relacionaram e deixou isso bem esclarecido. Juliana não estava abrindo as pernas para o seu amante. Nunca, nenhuma testemunha disse que eles tinham relações extraconjugais, tanto Valdeir quanto Juliana. E eu quero que a defensoria me mostre aonde que está descrito isso nos autos. Sem o caso de traição, por que Valdeir matou ela?
Ele ficou a perseguindo durante 2 meses. Pediu demissão do seu serviço, ele comprou uma arma de fogo. Por quê? Por causa de uma discussão na feira, que eles tanto discutiam durante 20 anos. Por que aquela discussão foi crucial? Por quê? Encerra a palavra. Bom dia ao senhor excelentíssimo juiz, aos jurados e a todos aqui presentes e à promotoria. Bom, eu gostaria de, na minha fala, dizer um pouco da trajetória até o dia do incidente. Valdeir era uma pessoa direita, trabalhadora, que acaba com seus deveres. E Juliana sempre o minava, sempre o provocava. Está nos autos. Juliana dizia que iria tomar os imóveis dele, nem que para isso precisasse mandar matá-lo. Juliana transformou o Valdeir numa pessoa depressiva, triste, com a estabilidade emocional e mental abalada. Valdeir, de uma pessoa direita, trabalhadora, se transformou numa pessoa totalmente diferente. Tanto é que no dia do incidente, Valdeir voltando para a feira, quando desceu, Juliana foi disparada, proferindo palavras de baixo escalão, o atiçando, dizendo: me mata, Valdeir. E Valdeir, como já estava com uma estabilidade mental e emocional abalada, Valdeir entrou num surto. E nesse surto, como está nos autos, o próprio padrasto da vítima e a Sônia, a mãe da vítima, diz que ele estava transtornado, estava fora de si, parecia que não enxergava nada. Valdeir tanto entrou no surto, que logo após, percebendo o que tinha cometido, ele tentou suicídio, colocou a arma na cabeça e tentou suicídio. Porém, os policiais o impediram. Então, eu venho aqui dizer que Valdeir deve ser absolvido, porque Valdeir estava num surto temporário. Valdeir não sabia o que estava fazendo. Juliana sempre o minou, Juliana sempre o provocou, Juliana transformou Valdeir nesse tipo de pessoa. Então, senhores, eu digo aqui, quem ama não mata, mas quem sofre sim. E Valdeir sofria nas mãos de Juliana. Muito obrigado. Bom dia, cumprimento todos que estão, o juiz, a defensoria, meus caros colegas, todos que estão ajudando. Primeiramente, desde quando como vocês alegaram, que ele estava sob nervosismo, sob pressão, sob depressão, é motivo para matar alguém. Que direito Valdeir tinha de tirar a vida de Juliana, que era mãe de 3 filhos, que foi morta simplesmente por ter, como diz o feminicídio. Vou ler um breve conceito para vocês. Feminicídio é quando é a mulher assassinada por um homem por condição de ser mulher, sexo feminino. Quando o crime envolve violência doméstica familiar, menosprezo, discriminação da mulher, que muitas das vezes é quando ele perde o controle sobre a mulher, quando ele perde a propriedade que ele acha que tem sobre a mulher. Assim como esse homem fez na feira, como a Ana Júlia falou, ele refere-se que ao Juliana, ele puxou a calcinha de Juliana. Pensa vocês, todos aqui, ter a sua calcinha, sua cueca puxada na frente de todos. Qual seria a sua reação? Você ficaria tranquilo? Feliz por tal humilhação na frente de todos os seus parentes, de todos os seus amigos? Porque foi isso que ele fez. E quando ela falou, não faça mais isso, porque eu não sou a Juliana que você conheceu, aquela Juliana que demonstrava total assim, obediência, aquela assim, subordinação, tudo que ele fazia, ele simplesmente deu um soco em Juliana, um soco na boca que automaticamente a boca de Juliana começou a sangrar. Por quê? Era uma brincadeira? Uma brincadeira onde Juliana deixa claro que estava cansada dessas ações dele, que ela rebate falando, eu não sou mais a Juliana de sempre. O que essa mulher sofreu na mão desse cara? O depoimento de Sônia, mãe de Juliana, ela foi perguntada se ela já tinha ciência das tais agressões que tinham acontecido com a filha. Ela fala que já presenciou Valdeir dando um tapa na cara de Juliana. E também que no início de 2016 presenciou tal ameaça de Valdeir a Juliana, falando que iria cortar o pescoço dela, na frente do filho, viu gente? Que iria cortar o cabelo dela, sabe por quê? Por causa de fios de cabelo que caiu no chão. Ou seja, Juliana merecia ser morta por causa de fios de cabelo no chão. Isso é justo? Eu ser morta
Deu o pescoço cortado? Por causa que eu tenho problemas capilares? Que culpa eu tenho de ter problema capilar? O filho fala que antes no sábado, quando eles foram ao supermercado, no caminho para lá, o pai faz a seguinte afirmação: eu vou matar a Juliana, ou seja, sua mãe. Ele afirma que vai matá-la sem demonstrar qualquer sentimento. Pois bem, voltando ao meu amigo à defensoria, o Ministério Público aqui está acusando ele de feminicídio, alguns da qualificadora fútil, no motivo fútil e dentro dela violência doméstica familiar. Pois bem, para condenar o Valdeir da Silva Machado, tem que ter todas as provas do processo. Segundo a nossa lei e a Constituição, o Ministério Público tem por obrigação de trazer todas as provas do processo para acusar o Valdeir da Silva Machado. Não trouxe nem o laudo médico, nem o psicológico para condenar ele aqui hoje. Então, senhores jurados, Valdeir da Silva Machado, no exato momento, quem me disse que ele não estava por distúrbio mental ou surdo temporário? Quem me disse que o Ministério Público tem que comprovar? Não comprovou. Nem trouxe o laudo aqui hoje. Não trouxe nenhum laudo aqui hoje. Apenas o laudo toxicológico. E tem. Porque sabe, porque se desse positivo, Valdeir da Silva Machado estaria absolvido. E vai ser absolvido aqui hoje, que eu creio que os senhores jurados sabem da inocência do meu patrocinado. Pois bem, Valdeir da Silva Machado, um dia, como foi dito aqui, próprio ela, depressão não é um caso. Mas eu trouxe que o distúrbio mental, um dos sintomas dele primordial é a depressão. Então, senhores jurados, o surdo temporário, quem não me disse que no exato momento daquele ocorrido, ele passou por distúrbio mental com surdo temporário? E na dúvida, que você já falou do réu, e a dúvida hoje, creio que vocês todos estão em dúvida, porque não há o laudo, não tem um laudo aqui hoje. Então, Ministério Público, vocês como acusação, tinham que ter trago todo o processo do exame psicológico. Não teve capacidade de trazer. E eu deixo aqui a vocês a dúvida, que eu creio que sei que tem. E sei que hoje Valdeir da Silva Machado é o homem a qual não tinha maus antecedentes, não tinha nenhum boletim de ocorrência, porque houve agressão, trabalhamos com provas. Tem algum boletim de ocorrência aqui? Não tem. Então não há contra ele nenhuma culpabilidade. Então, senhores jurados, hoje estamos lidando com vida. De 1%, aquele 0,0,1 de dúvida, você já falou do Valdeir da Silva Machado. E hoje estamos com um ser humano, a qual pode ser condenado. E quem arca com isso é o Poder Judiciário, segundo o artigo 5 do inciso 75 da nossa Constituição. Passa a palavra. Muito obrigado. Utiliza os 3 minutos. Para começar, você está alegando que eu não trouxe laudo? Essa função é sua, já que você quer provar que ela não tinha como demonstrar. Desde quando ciúmes mostra em laudo? Desde quando o controle que o homem